agora a reportagem denúncia sobre o Hospital Universitário de Dourados, que está na mira do Ministério Público. Famílias de gestantes que tiveram partos mal sucedidos, inclusive com a morte de bebês, vão falar. Uma delas é Gislaine. Preste atenção. Eu queria ele perto de mim. A gravidez muito desejada terminou ainda no centro cirúrgico. Gislaine olha para o enxoval feito com carinho e cuidado e não consegue acreditar no que aconteceu. Falei, essa foto aqui era nós 3. Daqui uns dias vai ser nós 4. Só que agora continua a mesma coisa. Com 41 semanas de gestação, a auxiliar de laboratório foi levada à maternidade de um hospital público de Dourados. Ela conta que ficou internada mais de 24 horas. Sentia fortes dores, mas não tinha dilatação suficiente para o parto normal. Ainda assim, os médicos insistiram no procedimento. Aí o médico veio e para ajudar ela a tirar o neném a ferro, subiu em cima de mim, entendeu? Como? Subiu em cima de mim. O médico? O médico subiu em cima tentando amassar como se fosse um pão, estivesse amassando um pão. Aí ele pegou, viu que o neném não ia nascer, ele pegou e falou assim que o único jeito era empurrar o neném para dentro e fazer uma cesárea. Segundo o casal, quando os médicos perceberam que o bebê estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, decidiram fazer a cesárea. Mas era tarde, a criança não resistiu. Na certidão de óbito, a causa da morte, anoxia fetal, falta de oxigênio. Para o pai do menino, que ia se chamar Caio, tragédia anunciada. Ele havia advertido a equipe plantonista que a esposa não tinha condições de ter parto normal. A gente avisemos, mas eles ignoraram, né? Eles ignoraram e tentaram forçar o parto normal dessa forma. O médico de 7 anos atrás, quando a gente teve o primeiro filho, ele já passou para nós, falou, vou passar já o diagnóstico para vocês. Ele falou assim, ó, Valcir, porque senão você pode perder tanto o seu filho, ou como o seu filho e a sua esposa. O sonho do casal de poder ter mais um filho e que terminou de forma dolorosa, trágica, resultado supostamente de uma negligência médica. Gislaine perdeu o bebê, mas o caso dela não é o único, não. O Hospital Universitário, onde foi realizado o parto, já vem sendo o alvo de investigações do Ministério Público Federal. Eles formalizaram uma denúncia que agora se soma a essa pilha de documentos sobre uma série de irregularidades na unidade hospitalar que vai além da maternidade. Demora na realização de cirurgias, mau atendimento, falta de médicos e de materiais básicos como luvas cirúrgicas. Tudo está sob investigação. O problema que existe é fato, é notório, e vamos chamar, sim, o gestor do hospital e tanto o gestor também a Secretaria Municipal de Saúde para cobrar deles uma solução. Fomos até o HU, maior hospital do interior do estado, único com maternidade pública da região e onde são feitos mais de 280 partos por mês. Mas antes de chegarmos ao setor administrativo, nossa equipe foi cercada por pacientes e familiares de gestantes. Usuários do SUS com histórias semelhantes à de Gislaine, mostrada no início desta reportagem. O detalhe é que há exato um ano, o casal perdeu um bebê aqui na maternidade do Hospital Universitário. Era uma menina. Segundo os médicos, a criança teria passado da hora de nascer. Agora, a Mônica já está com 39 semanas, ela está sentindo fortes dores, contrações e parece que só foi avaliada até o momento pela enfermeira. Tem mais de 3 horas que vocês estão aqui? Sim, eu passei por ela pediu para mim andar para poder dilatar mais rápido, disse que o médico, o Dr. Antunes, está numa cesariana urgente e que para mim andar até ele voltar a atender ali. A hora que ele voltar a atender, que ele vai me olhar para falar se eu vou ficar ou não. Só tem um obstetra? Só um obstetra, para atender lá dentro e ali na frente. A pior dor que um pai passa é ver um filho. Perder um filho eu peguei no braço. E esse eu não vou sair daqui. Não vou sair sem ele no braço de jeito nenhum. A direção do hospital reconhece que a estrutura da maternidade não comporta tamanha demanda. Sobre as denúncias de suposta negligência médica, o caso está sendo apurado por uma comissão interna. Nós vamos ouvir os médicos que prestaram assistência ao parto para que a gente possa esclarecer os acontecimentos. A gente tem uma demanda muito grande para a estrutura que a gente tem. A maternidade está instalada hoje com 25 leitos e a gente tem uma demanda de número de parto bastante grande. E aqui no estúdio a gente repercute esse assunto com a doutora Joana Soares Arruda, ela que é diretora da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, doutora. Boa tarde.
pelo que a gente pôde perceber aí, até o diretor do próprio HU de Dourados admite, a demanda é muito grande para poucos ginecologistas e obstetras que existem dentro do hospital. Mas, segundo o Conselho Federal de Medicina, o número de ginecologistas e obstetras aqui em Mato Grosso do Sul é o maior de especialistas, né? Só perde para o de pediatras, que vem logo em seguida. São 351 profissionais hoje atuantes aqui no estado. Então, por que acontece esse problema de falta de profissionais na segunda maior cidade do estado, doutora, na sua opinião? Na verdade, é o problema de infraestrutura para trabalhar também. Então, soma várias coisas. A falta de infraestrutura para você trabalhar, a remuneração que é baixa, né? A população, por exemplo, ela não tem ideia, ela não faz ideia de quanto o médico recebe, qual é o salário do médico. A gente costuma brincar, às vezes a gente fala para o paciente, bom, eu vou receber R$100 pela sua cesárea. Ela fala assim, mas só, doutora, que é só isso que a senhora vai receber? Eu vou receber R$100 pela sua cesárea, né? E esse é o valor real? Esse é o valor real. R$100 por cesárea? Mais ou menos isso. Em alguns hospitais, por exemplo, hoje a Santa Casa paga um adicional para os profissionais que trabalham lá e que fazem principalmente o incentivo ao parto vaginal. O que não é o caso do HU de Dourados. Não, o HU de Dourados, por ser uma entidade pública, né, do governo federal, não tem como você colocar esse incentivo a mais, como é o caso da Santa Casa, que é um hospital particular que presta serviço para o SUS. Então, eles ficam amarrados nesse aspecto. O problema maior lá realmente é a infraestrutura. Não é só a questão do salário. O salário é um dos quesitos. E por parto normal? Agora é uma curiosidade. Quanto que o médico recebe, doutora? Olha, eu não saberia te dizer, assim, com certeza. Parece-me que hoje na Santa Casa a gente recebe em torno de 150, 170 por causa do incentivo, pelo incentivo que existe para que o parto vaginal seja feito, né? Só que assim, a população precisa também saber o que é um parto vaginal, saber que a mulher estando grávida, o parto é a consequência da gravidez, é o normal. E, por exemplo, quando passa essa reportagem do HU de Dourados, todo mundo reclamando porque houve aquele óbito e tal, infelizmente isso vai acontecer. E é uma coisa inerente ao fato dela estar grávida. Quem conhece o HU lá, vê muitos agradecimentos de pacientes que foram atendidos lá, cartinhas agradecendo ao pessoal da enfermagem, ao corpo clínico, aos médicos, aos pediatras, aos neonatologistas, aos obstetras que fizeram o parto, principalmente aqueles prematuros extremos. Então, existe muita coisa desse tipo que a população não fica sabendo. Então, doutora, mas o que a gente mostrou aí são casos, né, de suspeita de negligência médica e nada, nem a falta de estrutura, nem de material, justificam um posicionamento negligente com a paciente num momento tão sensibilizado dela, né? Tão delicado, né? Eu diria assim, como é o parto. O parto, ele tem que voltar, ele tem que ser resgatado naquele aspecto de a paciente, ela que está parindo. Então, ela que está pondo esse filho no mundo. Ela é a protagonista de tudo aquilo ali. Então, ela tem o direito de, vai ser um parto, vai ser assim, eu não quero anestesia, eu não quero que me façam cortes, que é a tal da episiotomia, né? Então, ela tem que ter essa autonomia. No momento que ela tem isso, que ela tem esse conhecimento de todos esses direitos dela, a coisa funciona melhor. Ela pode cobrar por esses direitos. E a sociedade tem recebido reclamações por parte dos profissionais que trabalham no HU de Dourados, doutora? Olha, eles não propriamente para a sociedade, eles têm ido direto, a tramitação tem ocorrido direto com o Sindicato dos Médicos e com até mesmo tentando, através de reclamações junto ao Conselho Regional de Medicina, as condições de trabalho, porque falta profissionais. A carga de trabalho é muito pesada. Então, se você tem uma carga de trabalho muito pesada, um plantão cheio de procedimentos, é muito mais fácil de você você deixar passar alguma coisa, E há uma proposta de solução para esse problema que é sério? Que nós saibamos, não. Nem a contratação de mais profissionais?
Nós também não sabemos, porque é um problema federal, né? É um problema do HU, é uma coisa assim, é diferente, por exemplo, da Santa Casa, que poderia, não, vamos contratar mais profissionais, vamos por aqui e tal. O HU, ele precisa de uma seleção, de um processo de seleção, aquela coisa toda. Tem uma burocracia. A burocracia, e isso daí não é uma coisa fácil. E precisa haver profissionais interessados também em fazer plantão em obstetrícia. E como existe muito caso desse tipo acontecendo, porque as pessoas ficam revoltadas. É natural. Você vai para uma maternidade, o que você quer? Você quer sair de lá com o teu filho e, bem, você e teu filho bem. A mulher pensa assim, eu vou para a maternidade, eu vou para ganhar o bebê. Né? Então, por isso que, por exemplo, em alguns países desenvolvidos, Holanda, por exemplo, a Holanda é um país exemplo para muitos, porque eles fazem parto em casa. Eles não tiraram o parto do domicílio. Só que eles têm uma infraestrutura que nós não dispomos. Eles têm ambulância que fica preparada para caso de urgência, de emergência, essa coisa toda. Se tiver que fazer uma cesárea, né, tem como condições de ver. Agora, veja bem, você está num plantão, você sozinho num plantão, cuidando esse pool enorme de pacientes. Você está fazendo uma cesárea, digamos, a paciente está lá em trabalho de parto, você não tem como você sair da cesárea, atender a paciente que está em trabalho de parto, diagnosticar que ela está em sofrimento e que ela precisa ir para uma cesárea também. Então, essas coisas acontecem justamente pela infraestrutura, né? Tá certo, doutora. Obrigada pelas informações. Nós conversamos com a diretora da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul, doutora Joana Soares Arruda, e pelo jeito o Ministério Público Federal vai ter que agir urgentemente lá no Hospital Universitário de Dourados. Obrigada, doutora. Boa tarde.